A imensa maioria da humanidade é movida por instintos elementares. A imensa maioria da humanidade, ela está centrada no nível da razão, intelecto, mente, mente racional, raciocínio, chame como vocês quiserem. Mas a grande massa de pessoas nesse planeta está operando única e exclusivamente nesse nível de consciência. E esse é um tipo de nível de consciência, que está muito atrelado ao ego humano, à personalidade da pessoa, ao individualismo que o indivíduo exerce. Quer dizer, a pessoa está calculando sempre interesses, ponderando, julgando, fazendo avaliações, fazendo comparações entre ela e o outro, e sempre passando mal com isso. A pessoa sempre, a cada passo que dá, encontra na sua estrada uma série de multifurcações, uma série de placas, cada uma apontando para um lugar, todas falando que é o caminho mais adequado, e a pessoa sem capacidade de discernimento, porque ela não despertou sua superconsciência, ela não despertou seu espírito, ela não tem a sua intuição operante, ela recorre à razão, ao raciocínio, e fica fazendo várias ponderações, fica dando vários volteios antes de escolher um determinado caminho. E quando escolhe esse caminho, na imensa, se não quase totalidade dos casos, é um caminho errado, que pode até ser longo, muito interessante no começo, mas que se revela um caminho sem saída, uma rua sem saída, ou talvez tenha até um buraco lá na frente, ou uma grande arapuca. Daí a pessoa volta para trás, elimina esse e vê os outros caminhos que sobraram. E daí, baseado nas mesmas lógicas da mente intelectiva, ela escolhe um outro caminho, errado, no fim das contas, e julgando sempre que dessa vez vai dar. Dessa vez o caminho é certo. Dessa vez irá conseguir atingir a felicidade. O indivíduo pensa isso. E daí vai fazendo isso várias vezes. Erra muito e muito até conseguir sobrar apenas o caminho correto. As pessoas, elas escolhem várias maneiras, vários caminhos na vida e se decepcionam com esses caminhos. Elas só chegam à conclusão de que o certo, o caminho certo, elas optam pelo caminho certo quando elas esgotaram quase todas as possibilidades mundanas, escolheram quase todos os caminhos errados e passaram pela experiência dolorosa, árdua, de caminhar por esses trajetos sinuosos. Por quê? Porque a pessoa está presa nos sentidos, a pessoa está presa às ilusões. O indivíduo se move por ilusões. A humanidade, ela evolui através desse caminhar rumo a ilusões. Ilusões, decepções, continuamente. O caminho poderia ser muito mais facilitado, muito mais rápido, muito menos hesitante, se as pessoas, ao menos, optassem por desenvolver um pouco qualidades, capacidades que estão além do eu humano, além do ego. Se as pessoas prestassem atenção no espírito que elas são, se elas ouvissem a voz do espírito, a intuição, se as pessoas fossem mais intuitivas, seguissem sua consciência,
elas teriam menos decepções no longo prazo. Elas construiriam coisas muito mais sólidas. Elas caminhariam muito mais rápido em suas vidas. Mas não. As pessoas, em sua grande maioria, elas preferem deixar para lá. Elas preferem dar ouvido sempre a uma novidade. Sempre preferem seguir um grupo que pareça que vá trazer mais coisas. Aparentemente, existem várias alternativas hoje em dia. As pessoas têm muitas opções de escolher. Quem seguir, como viver, que caminho percorrer em suas vidas. E é justamente por essa multiplicidade de alternativas, sendo que a imensa maioria é enganosa, não é benéfica para o indivíduo, é justamente por isso que as pessoas perdem muito tempo. Elas ficam revoluteando incessantemente em torno de coisas, chegam em conclusões erradas que lhe trazem várias desgraças, e daí elas começam tudo de novo. E dificilmente aprendem a grande lição. Eles aprendem que aquele caminho não deu, e às vezes essa experiência dura 10, 5, 8, 20, 30 anos, às vezes meses, mas elas fazem questão de percorrer esse caminho que vai lhes deixar cada vez mais desgastados e desiludidos, para só depois concluir que aquilo não era muito certo, e daí não vai fazer mais parte da vida dessas pessoas, esse tipo de decisões, comportamentos, esse tipo de caminho. Então são longas experiências, e as pessoas precisam passar por isso. Enquanto elas não tiverem a intuição suficientemente desenvolvida, elas não vão conseguir ter a percepção do que é realmente bom para elas. Elas sempre vão estar pensando no curto prazo. Elas sempre vão estar pensando em coisa imediata. E daí elas vão perder a única coisa que interessa, que é a construção do seu ser, a construção da sua essência, a aquisição de experiências que ela levará consigo para sempre. Porque essa é a única coisa que nós levamos desse mundo. Podem ter certeza disso. As experiências, o aprendizado, esse aumento de percepção da realidade, com R maiúsculo. O resto deve estar submetido a isso. Então você pode ter bens, você pode ter posses, você pode ter prazeres, você pode fazer atividades mundanas, Todo mundo faz, todo mundo precisa. Mas essas atividades, tudo o que você faz, tudo o que você pensa, sente, a maneira de você pensar, agir, perceber as coisas, deve estar centrada no espírito, nas coisas do alto. Você não precisa falar diretamente sobre coisas elevadas para estar usando elas continuamente em suas atividades, nem que seja das mais baixas possíveis, das mais elementares, uma simples atividade de limpeza, uma atividade aparentemente banal, como caminhar no parque, ir comprar um pão na esquina. Essas atividades elas podem estar cheias de significado. Inclusive, nós precisamos estar constantemente fazendo essas atividades, para manter nossos corpos, para tocar nossa profissão, para manter nossa saúde, para conseguirmos atuar nesse mundo. Mas isso não pode ser feito de um modo vazio. É isso que muitos grandes iluminados falam. Dar valor às coisas simples é perceber a substancialidade da divindade dentro dessas coisas. Então, isso precisa ficar claro para as pessoas. Então, não é uma questão da gente abandonar as coisas do mundo e ficar em viagens, em coisas que se desconectam da realidade, mas é uma questão de planificar
identificar essa realidade com algo mais vasto. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos. Saudações fraternas a todos vocês.